Se existe uma habilidade que não é muito enfatizada, mas que realmente é necessária, creio que seja saber fracassar bem. As pessoas dão muita ênfase ao sucesso, e entrando na onda do momento ou não, todos nós queremos ser bem-sucedidos, especialmente quando se considera sucesso como as coisas serem do jeito que eu quero. Vocês sabem o quanto é boa a sensação de que uma coisa deu certo. Por essa definição, fracasso é a coisa não sair do jeito que a gente queria. E fracasso é algo para o qual geralmente não nos preparamos muito. Creio que na faculdade ou na universidade, se existe algo que nos prepare para ter uma ideia de como lidar com a crueza das coisas que não saem do jeito que a gente quer, esse algo é a educação contemplativa. Enquanto eu ouvia todos os demais oradores, reforçou-se aquilo em que eu já acreditava, que vocês receberam muitas instruções, encorajamento e apoio para sentir o impacto das coisas sem se deixarem arrasar. Mas em vez disso, assumir a responsabilidade pelo que acontece e ter algumas ferramentas para lidar com sentimentos dolorosos. Então fracassem de novo, fracassem melhor. É assim que se fica bom em manter a crueza da vulnerabilidade no coração. Ou que se fica bom em acolher o indesejável. Essa é uma citação da fundadora do Passage Works Institute, que leva a educação contemplativa às escolas primárias. Acolher o indesejável. Se vocês se lembrarem da citação de Beckett, acho que isso ajudará mais do que qualquer outra coisa nos próximos 6 meses, no próximo ano, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, enquanto vocês viverem, até caírem mortos. Então, como fracassar? Bem, uma das coisas que quero dizer sobre o fracasso é que a sensação é muito crua. Acho que o mais significativo é geralmente pensarmos no fracasso como algo externo a nós, certo? Não conseguimos ter um bom relacionamento ou estamos em um que termina de maneira dolorosa. Ou não conseguimos um emprego, ou somos demitidos, ou não tiramos as notas que queremos, ou 1000 outras coisas que não são do jeito que queremos que sejam e que consideramos fracassos, algo que acontece conosco. E geralmente existem 2 maneiras de lidar com isso. Culpamos alguém ou algo, a empresa, nosso chefe, nosso parceiro, quem for. Nos afastamos da crueza de manter a crueza da vulnerabilidade em nossos corações, colocando a culpa no outro. A outra coisa realmente comum, provavelmente inerente a qualquer abordagem que adotemos, é nos sentirmos muito mal com nós mesmos e nos rotularmos como um fracasso. Temos a sensação de que há algo fundamentalmente errado conosco, algo basicamente errado. Acho que é nisso que precisamos de muita ajuda, nesse sentimento de que há algo errado conosco
de que nós somos verdadeiros fracassos, porque o relacionamento não dá certo, o trabalho não dá certo, o que for, oportunidades desperdiçadas, fazer algo que não deslancha, desgosto de todos os tipos. Uma das maneiras de se levantar ou ajudar a encarar é começar a questionar o que realmente acontece quando há um fracasso. Então, alguém me deu uma citação, algo de Ulisses, de James Joyce, em que Joyce escreveu sobre como o fracasso pode levar a uma descoberta. De fato, ele não usou a palavra fracasso, usou a palavra erro, como em cometer um erro. Ele disse que os erros podem ser os portais da descoberta. Em outras palavras, os erros são o portal para a criatividade, para aprender algo novo, para lançar um olhar novo sobre as coisas. É um pouco difícil dizer o que é um fracasso e o que é apenas algo que muda sua vida em uma direção totalmente nova. Vou me usar como exemplo. O pior momento da minha vida foi quando me senti o maior fracasso. E isso teve a ver com um segundo casamento fracassado. Eu nunca tinha experimentado tamanha crueza e vulnerabilidade e dor, como durante aquela experiência específica de ficar sem chão, de levar uma puxada de tapete. E eu fiquei muito mal comigo mesma. Levei 3 longos anos para fazer a transição de querer voltar para o terreno sólido que eu conhecia antes, para chegar ao estágio de ter vontade real de ir em frente em uma vida totalmente nova. Foi o pior momento da minha vida e resultou em uma vida muito boa, com muita felicidade e bem-estar. Um bem-estar profundo que permeia minha vida. E ainda que essa transformação interna não tenha ocorrido mediante sucesso convencional, nas linhas do sucesso convencional sabem como é. O resultado foi ter me tornado uma autora de best-sellers. Existe uma história tibetana que se passa na zona rural do Tibete, do século XVIII ou XIX. Nessa história há um casal de idosos, um homem e uma mulher. Eles têm 2 coisas que lhes são extremamente preciosas: o cavalo e o filho. O motivo para o cavalo e o filho serem tão preciosos é que os idosos precisam deles para sobreviver, para que cultivem a terra e cuidem de tudo o que precisa ser feito. O cavalo faz muito trabalho, o filho faz muito trabalho. Eles moram em um vilarejo e o cavalo, um garanhão bem treinado, um dia foge. Então a esposa e todas as pessoas da vila dizem: "Oh, meu Deus, essa é definitivamente a pior coisa que poderia acontecer. É terrível. Isso é a pior coisa." E o velho diz: "Talvez sim, talvez não." No dia seguinte, o garanhão volta com uma égua. Por isso ele havia fugido. Então ele volta com uma égua e agora o casal tem 2 cavalos. A esposa e todas as pessoas da vila dizem: "Uau, essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Que sorte! Agora vocês têm esses 2 cavalos. É incrível, é muito maravilhoso." E o velho diz:
Talvez sim, talvez não. No dia seguinte, o filho decide que deve domesticar a égua porque ela é um animal selvagem. Ao tentar domá-la, ele é jogado no chão e quebra a perna. Vocês podem imaginar o que a esposa e o resto da vila disseram. Oh não, por que nós? Essa é a pior coisa que poderia acontecer. É uma catástrofe. E a essa altura vocês já sabem o que o velho disse. Talvez sim, talvez não. No dia seguinte, chega o exército e leva embora todos os homens em condições de lutar na guerra. A esposa e os moradores ainda não captaram a mensagem que estou tentando passar para vocês. Ainda são levados pelas circunstâncias externas de um lado para o outro. Quando as circunstâncias são boas, ficam exultantes. Quando são ruins, sentem que a vida acabou. Mas o velho diz: talvez sim, talvez não. A história vai até esse ponto, mas vocês podem imaginá-la estendendo-se ao infinito. Assim, quando meu segundo casamento acabou, eu poderia ter dito: bem, eu na verdade dizia para quem quisesse ouvir: esse é o pior momento da minha vida acabou, vou morrer, e por aí vai. Se o velho estivesse lá, ele teria dito: talvez sim e talvez não. De volta ao ponto principal, centrado na seguinte questão: vocês conseguem se permitir sentir o que sentem quando as coisas não saem como vocês desejam? Quando as coisas não são do jeito que vocês esperavam, desejavam e torciam para que fossem? Às vezes vocês experimentam expectativas fracassadas, como desgosto e decepção. Às vezes sentem raiva. Fracasso ou coisas que não acontecem conforme se esperava não são boas, com certeza. Mas nesses momentos, em vez de se rotular como fracassado, derrotado, ou pensar que há algo de errado consigo mesmo, como sempre fazem, talvez vocês possam ficar curiosos sobre o que está acontecendo. E é bem nisso que acho que sua educação será útil. Se vocês se lembrarem do velho e do que ele dizia sobre os acontecimentos, vocês se lembrarão de que nunca se sabe o rumo que as coisas vão tomar. Ficar curioso sobre as circunstâncias externas e como elas nos afetam, observar as palavras proferidas e a discussão interna, essa é a chave. Se houver muito "eu sou ruim", "sou terrível", deem um jeito de observar e, quem sabe, maneirar um pouco. Em vez disso, digam: o que estou sentindo aqui? Talvez o que esteja acontecendo aqui não signifique que eu seja um fracasso. Só estou sofrendo. Só estou sofrendo. Os seres humanos sentem essas coisas desde o princípio dos tempos. Se vocês querem ser seres humanos plenos e completos, se querem ser genuínos e não fingir que tudo é de um jeito ou de outro, se querem manter a plenitude da vida em seu coração, então essa é a oportunidade para poderem ficar curiosos sobre o que está acontecendo e ouvir os enredos. Vocês não engolem os enredos que botam a culpa em todos os outros. E também não engolem os enredos que botam a culpa em vocês mesmos. Quantos aqui
já viram o novo videoclipe da Beyoncé. A canção se chama Pretty Hurts e, uau, no videoclipe Beyoncé captura como é sentir um fracasso, não é? É tão cru. Ela coloca tudo ali. E você imagina que ela deve saber como é se sentir um fracasso, mesmo que ela seja um sucesso estrondoso e tudo funcione como ela quer. Beyoncé não poderia ter feito esse vídeo se não tivesse uma experiência real e não sentisse como é fracassar no mesmo grau em que a mulher de Pretty Hurts sentiu. Às vezes você pode pegar a crueza e a vulnerabilidade e transformá-las em poesia criativa, escrita, dança, música, canção. Os artistas fazem isso desde o princípio dos tempos, transformam em algo que se comunica com outras pessoas, e a comunicação realmente acontece a partir desse espaço cru e vulnerável. É o seguinte, eu já estive nesse espaço de me sentir um fracasso muitas vezes, por isso me considero uma especialista no assunto. Eu costumava ser como qualquer outra pessoa quando entrava nesse espaço. Meio que me fechava e não havia consciência, curiosidade ou qualquer coisa. Eu carregava um bocado de reatividade habitual por tentar sair daquele espaço com a sensação de que havia fracassado. Daí, com o passar dos anos, e a meditação teve um grande papel nisso, comecei a chegar ao estágio em que realmente fico curiosa quando me encontro de novo nesse espaço, que pode chamar de fracasso o tipo de sensação crua e visceral de ter pisado na bola, ou fracassado, ou entendido algo errado, ou ferido os sentimentos de alguém, seja o que for. E posso garantir a vocês que é a partir desse espaço que começa uma comunicação verdadeira e genuína com as outras pessoas, porque se trata de um espaço escancarado e muito desprotegido onde, quando encara com seus olhos, a menos que esteja querendo se culpar ou culpar os outros, você pode ir além da culpa e apenas sentir o sangue escorrer, a qualidade da carne crua. Não dá para descrever, mas aposto que todo mundo sabe do que estou falando. Assim, a comunicação com os outros e toda a vida acontece nesse espaço, e pela minha experiência, é desse espaço que sai a melhor parte de nós. É nesse espaço, quando não nos escondemos, nem tentamos fazer as circunstâncias desaparecerem, que nossas melhores qualidades começam a brilhar. Por outro lado, desse espaço de fracasso surgem vícios de todos os tipos. Vícios porque não queremos sentir, porque queremos fugir, porque queremos nos entorpecer. Desse espaço vem a agressão, o ataque, a violência contra os outros. Desse espaço surgem muitas coisas ruins. No entanto, desse mesmo espaço de vulnerabilidade, crueza e do sentimento de fracasso, podem surgir as melhores qualidades humanas de bravura. Bondade, a capacidade de realmente cuidar um dos outros, a capacidade de ir ao encontro do outro. Por isso pensei em contar uma pequena história sobre o fundador da Universidade Naropa, Chögyam Trungpa Rinpoche.
e minha primeira entrevista a sós com ele. Essa entrevista ocorreu no período em que minha vida estava se desfazendo toda, e fui lá porque queria falar sobre o fato de estar me sentindo tão fracassada e tão ferida. Mas quando me sentei diante dele, ele perguntou: "Como vai sua meditação?" Eu respondi: "Bem." Aí começamos a conversar, um papo superficial, até ele se levantar e dizer: "Foi um prazer conhecê-la", e me levar até a porta. Em outras palavras, a entrevista havia terminado. Naquele momento, ao perceber que a entrevista havia terminado, simplesmente despejei toda a minha história. A minha vida acabou. Estou no fundo do poço. Não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Aqui está o conselho que Trungpa Rinpoche me deu. Ele disse: "Bem, é muito parecido com caminhar dentro do mar. Vem uma grande onda e a derruba. E você se vê deitada lá no fundo, com areia no nariz e na boca. Você está lá deitada e tem uma escolha. Você pode ficar lá ou pode se levantar e começar a caminhar adiante para sair do mar. Então você trata de se levantar, porque a opção ficar lá deitada significa morrer. Metaforicamente, ficar deitado é o que muitos de nós escolheram fazer nesses momentos. Mas podemos escolher levantar e começar a caminhar. E depois de um tempo vem outra onda grande e nos derruba. A gente se vê no fundo do mar, com areia no nariz e na boca, e de novo tem a opção de ficar ali ou se levantar e começar a caminhar em frente. As ondas continuam a vir, disse Trungpa Rinpoche. E você continua cultivando sua coragem, bravura e senso de humor para lidar com a situação das ondas. E continua se levantando e indo em frente. Esse foi o conselho dele para mim. Trungpa então disse: depois de um tempo, começará a parecer que as ondas ficam cada vez menores e não vão mais derrubar você. Esse é um bom conselho para a vida. Não é que as ondas parem de vir, é que como você treina para manter a crueza da vulnerabilidade em seu coração, as ondas parecem cada vez menores e não o derrubam mais.